feliz de estar aqui com vocês nessa manhã, rever alguns que eu já há algum tempo não via e ao mesmo tempo conhecer alguns que ainda não os conheci. Então, de certa forma, para mim é uma alegria. Também ver já as mudanças que aconteceram por aqui, né? Desde a última vez que eu tive, aqui, veio aqui fazer um batismo, então era um pouquinho diferente naquela ocasião, e ver quanto Deus tem abençoado vocês. E ao mesmo tempo também gostei do que eu vi, porque alguém estava mencionando aqui na hora da lição a questão da adoração, mas no centro da adoração em Israel, no centro da adoração no Antigo Testamento, estava justamente a repetição dos atos maravilhosos de Deus. Nós observamos, nós podemos ver nos Salmos. Os Salmos eram o livro de cânticos, né, do povo de Israel. E esses cânticos começaram justamente com a lembrança dos atos maravilhosos de Deus na história do povo. E, portanto, o centro da adoração era justamente o quê? Vamos lembrar daquilo de grandioso que Deus fez na história do povo. E lembrar dessas coisas era atualizar aquele poder daquilo que havia acontecido no passado, trazer para onde? Para o presente. Vamos viver essas coisas maravilhosas que aconteceram lá no passado, porque Deus nos tirou da mão poderosa lá do Egito e nos fez atravessar o Mar Vermelho e nos levou a Canaã, e agora nós aqui estamos nesse lugar. Então, quando eles repetiam aquelas coisas que Deus os tirou da mão poderosa, eles eram escravos no Egito e agora estavam diante da presença de Deus, isso fazia com que eles revivessem aquela história e a certeza de que Deus continuaria agindo no meio do povo. Se Deus nos libertou no passado, Deus continuará nos libertando hoje. Essa era a perspectiva. A adoração estava nessa condição. A adoração não era um encontro etéreo, não era um encontro oferecer algo a Deus. Não. A adoração era atualizar, vamos dizer assim, reviver o poder de Deus daquilo que Ele havia feito no passado, aqui no presente. E por isso também dava segurança para quê? Para o futuro. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito aqui. Eu vi que aqui está cheio de ícones que lembram justamente a história, né? A história da salvação. Vamos abrir a Bíblia no livro de Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 5, do verso 11 em diante. 2 Coríntios 5, versos 11 em diante. 11 ao 21, para ser mais exato. Eu já tive a oportunidade de conversar, de falar um pouco sobre esses versos. Mas cada vez que a gente vai lendo, vai estudando, a gente vai descobrindo alguma coisinha nova, vai descobrindo algum detalhe. Também quero agradecer a Carlos, né, que mandou para estar aqui com vocês hoje de manhã. Difícil, né, pastor? Conseguimos achar o período. Até esses dias estávamos ali no mestrado, envolvido com aulas e outras atividades de orientação, e agora a gente conseguiu achar um espaço. Então, para mim é uma alegria, como disse, estar aqui neste lugar. Vamos lá. Verso 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de que vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos este modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que fomos embaixadores em nome de Cristo,
como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui há duas expressões que se repetem bastante nesse texto que eu li aqui com vocês. Duas palavras, vamos dizer assim, que se repetem bastante. A primeira delas, reconciliação. E a segunda, a expressão em Cristo, nele. Não é? Então, em Cristo, nele. Se alguém está em Cristo, Deus estava em Cristo, e quem está nele, e assim por diante. Então, nós temos uma repetição desses versos. Quer saber o que a Bíblia acha importante, que o autor da Bíblia acha importante? Procure aquilo que está se repetindo no texto. E você começa a pensar, bom, se está se repetindo é porque o autor tem algum interesse nisso aqui. Aliás, nós somos mais ou menos assim, né? Aquilo que nós falamos, nós insistimos, realmente é aquilo que nós queremos e buscamos. E aqui está, de certa forma, também o texto que nos diz aqui, de forma expressa. Bom, então, basicamente o texto está falando algo em Cristo e também está falando do quê? De reconciliação. Bom, eu vou deixar esse texto aqui por enquanto, daqui a pouco eu vou voltar para ele. Para entender primeiro o problema, para depois nós voltarmos para esse texto. Então, para entender o problema, vamos lá para Gênesis, no capítulo 1, nos versos 26 a 28. Mas pode deixar marcadinho na sua Bíblia, porque a gente vai voltar para esses textos aqui. Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Por que eu voltei para cá? Porque o capítulo 5 de Coríntios, capítulo 5 lá de 2 Coríntios, verso 17, fala de ser nova criatura. Bom, onde é que a gente, se está falando de ser novo, vamos entender a primeira ocasião, quando nós nos tornamos criaturas. E onde é que a gente vai achar isso? Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 27. O que é que tinha ali? O que é que tinha de especial? Diz a Bíblia que nós fomos criados. A primeira criação, nós somos criados na imagem e a semelhança de Deus. Mas é interessante, tem algumas questões aqui. Primeiro, quem tem a imagem e a semelhança de Deus? Aqui diz: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Quem tem a imagem? É só o homem? A mulher não? É isso? Está escrito aqui? Quando nós lemos o texto no original, é interessante porque ele dá mais ou menos a ideia do seguinte: criou, pois, Adão, a sua imagem e semelhança. A macho e fêmea o criou. Então, Adão podia ser tanto macho quanto fêmea. Então, logicamente, aqui não estava se referindo a Adão enquanto o homem, né? O homem Adão, mas enquanto humanidade. E quem tem, então, a imagem? É Adão, o homem, ou a humanidade? Você está entendendo aqui a pergunta? Bom, veja, se é a humanidade, então a imagem não era uma questão individual. Eu tenho imagem, o outro tem imagem, o outro tem. Mas é uma questão o quê? Da própria humanidade, que tinha o quê? A imagem. É interessante, claro, tem outras questões que a gente pode estar abordando, mas nesse sentido, pelo menos, a humanidade tem a imagem com Deus. Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, e não cada um, mas a humanidade à sua imagem e semelhança. A Bíblia aponta lá no conhecido como o Shema, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Mas também é dito isso quanto ao ser humano, porque depois, lá em Gênesis capítulo 2, 24, diz assim: que o homem se une à mulher e se tornarão o quê? Uma só carne. Ou seja, se fala de unidade em Deus, também se fala de unidade em quem? No homem. E o que é que o pecado vem fazer justamente? Quebrar a unidade.
destroça a unidade. Como é que a gente vai entender essa unidade que está ali no capítulo Gênesis capítulo 1? Primeiro, unidade com Deus. Em termos de dependência, o ser humano, na sua relação com Deus, estabelecia uma relação do quê? De dependência. O homem dependia de Deus. O que acontece com o pecado? O homem quebra a sua dependência com Deus e passa a querer buscar o quê? A sua autossuficiência. Eu vou buscar o que é melhor para mim. E nesse sentido, a gente troca a dependência de Deus por desejo de auto-performance, autossuficiência, que é o problema hoje. Então, nessa autossuficiência, nessa performance, nós estamos buscando o tempo todo. Então, alguém começa a pensar, bom, eu vou buscar através do quê? Da minha força, através do conhecimento, através daquilo que eu possa fazer de melhor. Qual é o problema com isso? Primeiro, leva um lado ao orgulho, leva um lado à vaidade, ao orgulho, a cada vez mais um distanciamento e um em si mesmo. A pessoa fica mais em si mesmada, né? Cada vez mais em si mesma, enxergando assim, mais egoísta e etc. Então leva ao egoísmo. Por outro lado, você tem uma segunda dificuldade aí. Aqueles que não conseguem alcançar a fama, não conseguem alcançar o conhecimento, não conseguem, enfim, o que acontece com elas? Baixa autoestima. Porque eu não consigo ser igual ao outro e, portanto, aquela performance, aquele desejo de ser melhor não é alcançado e, portanto, leva a pessoa à sensação de que ele é um fracassado, que ele não tem capacidades e assim por diante. Em outras palavras, o problema da ruptura da relação de dependência com Deus, ele se reverte em dois grandes extremos. O orgulho daqueles que acreditam ter capacidade própria e confiam nessa capacidade, seja força, seja conhecimento, seja o que for. E por outro lado também aqueles que por não conseguirem alcançar, sentem-se menores do que os outros. E nós andamos mais ou menos nesses dois lados aí. Num lado, alcançamos e achamos que somos os melhores, e no outro lado, não alcançamos e nos sentimos os piores. Na ruptura, essa é a primeira ruptura, a ruptura da dependência com Deus. Mas havia uma outra relação, a relação com o próximo. A Bíblia fala, o homem foi criado o quê? Macho e fêmea, a humanidade foi criada macho e fêmea, ou seja, homem e mulher. E havia ali uma relação do quê? De igualdade. Homem e mulher. Era uma relação de igualdade. Há um pensamento que diz o seguinte, que ao se tirar a costela, lembrava o homem que a mulher era igual. Se fosse para ser superior, tirava da cabeça. Se fosse para ser inferior, tirava do pé. Mas lateral diz o quê? Uma relação de lateralidade, uma relação de igualdade. O que é que nós temos hoje? Uma ruptura dessa relação. Lá em Caim, a gente vê essa ruptura da relação. O que acontece de dois lados? Ou a mágoa, ou a ira contra o outro, porque o outro representa uma ameaça para mim, como é o caso de Caim e Abel, né, ali naquela relação, e o medo depois de Caim, depois ele diz, bom, o que é que vão fazer comigo? Então, vão amaldiçoar 7 vezes quem me matar. Então, por um lado, o outro como concorrente, por outro, o outro como ameaça. Mas também tem um outro aspecto, o uso do outro para os meus próprios benefícios. Porque agora, como a vida está centrada em mim, eu posso apenas estar usando o outro. Porque a igualdade, a unidade em termos de igualdade entre os seres humanos foi rompida. E aí tem aquele ditadozinho bem popular que ninguém conhece, né? Que diz o quê? Assim, que quando a farinha é pouca, deu pirão primeiro. Aí você olha na história de Israel, por exemplo, chega um profeta na casa de uma mulher, viúva com seu filho, e o profeta Elias chega e diz assim, prepara ali um pão, dê para mim primeiro. Do ponto de vista humano, isso é lógico. Porque eu ia comer, ela dizia, não, deixa eu vou comer, meu filho vai comer e vamos morrer, porque não tem mais comida. Mas você está pedindo para preparar um pão, dá para você, quer dizer, estou antecipando a minha morte, porque, bom, eu ia morrer na próxima refeição, mas agora eu estou antecipando a morte por uma refeição. E sabe, nós aprendemos nessa sociedade a tratar o outro, inclusive, como objeto de consumo. As nossas relações vão se aparecendo, vão surgindo à medida em que elas se tornam importantes para manter um ou outro aspecto da minha vida.
porque aquela pessoa pode oferecer alguma coisa para mim. A ruptura com o outro ser humano gerou a violência, o distanciamento. Não nos entendemos, e não é só por causa da Torre de Babel, a questão idiomática, né, a questão da linguagem, mas realmente parece que o ser humano vive uma crise de buscar entender o outro, a dificuldade de estarmos na presença um do outro, de enxergarmos o outro como importante, de valorizarmos a presença do outro ao nosso lado. Vivemos um individualismo exacerbado, no qual importante sou eu. Não existe senso de unidade, de interdependência, existe um senso de fragmentação e a preocupação apenas com as coisas que me são importantes, porque é um indivíduo. E aí nós privatizamos um lado da vida, né? Dizemos, essas coisas não interessam a ninguém, isso interessa a mim. Por exemplo, minha família. Minha família é uma coisa privada, a religião é uma coisa privada. Mas quando você pega os antigos, por exemplo, tinha novela, essas coisas, o que eles faziam? Iam para as suas portas das casas, eles faziam o quê? Ficavam lá conversando sobre o quê? A vida dos outros. Isso era bonito. Eu acho máximo isso. Mas falar sobre a vida dos outros, que é isso? Mas falavam da vida dos outros e criticavam, né? Brincavam, conversavam e tal, não sei o quê. Mas daqui a pouco o outro vinha, falava do outro e não sei o quê e tal. Era uma forma de se estabelecer a sociedade e que não havia particular. Hoje não, hoje a gente sai de casa. O máximo que fazemos é encontrar no elevador, bom dia. Ninguém sabe de nada, ninguém viu, ninguém ouviu. Não estamos dispostos a nos aproximar do outro. Eu estava ouvindo aqui na lição, a gente estava falando um pouco sobre isso, mas vejam, do ponto de vista bíblico, o próximo é a palavra que é usada para próximo lá, quando aquele verso que diz assim, ama o teu próximo a ti mesmo, é uma palavra que diz o seguinte, que não é só de amigo não, serve até para inimigo inclusive, qualquer coisa, qualquer pessoa que estiver próxima a você é próxima, do ponto de vista geográfico. Aí Jesus diz, então você tem que se estar próximo das pessoas. Sabe, nós devemos aproximar, nós devemos encurtar a distância. Em outras palavras, o que é que Jesus diz de outra forma? Que eu oro para que vocês sejam o quê? Um, como eu e o Pai somos um. Qual é o desejo de Jesus? Restaurar a unidade. Como nós estamos fragmentados. Notem, primeiro problema, reconciliação com Deus em termos de dependência. Segundo problema, reconciliação com o outro em termos de interdependência, em termos de relação de igualdade. Terceiro problema, relação com a terra. Dominai. É interessante que Deus diz que o Adão deveria trabalhar a terra, etc. Trabalhar no lar que ele havia recebido. Cuidado. Com a ruptura causada pelo pecado, o que aconteceu? Aquele homem que tinha na terra um lugar agradável, aprazível e tal, encontrou agora um lugar em que agora ele é desafiado. Os espinhos, os cargos, etc. surgem nessa situação. Passamos a ver num ecossistema que nos é desfavorável. O que o ser humano faz? Destrói. Como é que ele resolve o problema? Consumismo. Vamos mudar esse ambiente e agora o importante é ter coisas. Ter coisas que tornem o nosso lar um pouquinho mais agradável. Então vamos comprar coisas, vamos ter coisas que aí melhoram o ambiente. Né? Vamos tornar a nossa terrinha melhor. Quanto mais coisas, melhor. E de preferência, quanto mais novas também melhor. Quanto mais novidade, melhor. E ele vai comprando. É o modo certo, né? Só que por outro lado vem a descartabilidade também. Porque essa compra compulsiva gera um lixo. E o que acontece com o ambiente? Ele também sofre. Ele tem sido degradado, destruído. O homem que deveria cuidar é o mesmo que acaba por destruir esse ambiente. Notem que essa ruptura, esse distanciamento nosso em relação a Deus, ao homem e ao meio ambiente, causou então um dano muito grande. E agora nós vamos voltar lá para Coríntios. Porque agora está falando de reconciliação. Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando o homem com Deus. Mas também a Bíblia diz que nós somos ministros da reconciliação. Nós devemos levar essa reconciliação também ao nível do outro. Então, aqui, novamente, nós devemos buscar novamente aquela interdependência, aquela unidade que nós perdemos lá no Éden. Bom, vamos pensar um pouquinho agora aqui. Primeira coisa que a Bíblia deixa claro aqui é que nos diz que ela pode oferecer para nós o quê? Em Cristo uma
uma nova história. Mas você pode dizer assim, a minha história sempre foi boa. Minha história não é das piores. Eu olho para trás até que eu gosto, tenho até orgulho da minha história. Eu não vejo como um problema. Mas é uma história de ruptura. E nesse sentido, agora ele está dizendo, olha, você pode escrever uma nova história. Uma história que tenha significado na relação com o outro. Uma história que tenha significado na relação com as pessoas. Olhe para o lado, por exemplo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Vendo? Você não está sozinho nesse momento aqui. Você tem pessoas que estão próximas a você. E você não precisa se distanciar dela. Pelo contrário, a palavra de Deus nos constrange, agora vamos pegar um verso aqui, um verso lá, nos constrange a nos aproximar das pessoas. No verso 14 diz, pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo aqui deve nos compelir na direção das pessoas. Como eu disse, vamos fazer um teste aqui. Sorria para a pessoa que está ao seu lado. Sorria para a pessoa que está ao seu lado. Tá, agora faz assim, dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Se eu não tivesse pedido para vocês darem um abraço, não era eu pregando, né? Então, gente, quando eu digo isso, vocês podem ter pensado duas coisas. Primeiro, eu só abracei porque o pregador mandou. Porque pediu. Porque pediu. Só fiz por isso. Porque ia ficar chato se eu não fizesse isso no meio do povo aqui. Isso seria uma forma do quê? De constrangimento. Entender mais ou menos o contexto aqui da palavra. Alguns poderiam entender constrangimento dessa forma aqui. Bom, veja, eu estou num ambiente, as pessoas estão se abraçando, se eu não fizer isso, todo mundo vai perguntar o que está acontecendo. Então é melhor, né, abraçar do que responder perguntas e aí tudo bem. Do ponto de vista bíblico, aqui nós temos uma coisa. Primeiro, quando ele diz aqui no verso 14, pois o amor de Cristo nos constrange, a palavra aqui seria mais compelir. O amor de Cristo nos impulsiona a ação. É mais ou menos como aquelas coisas que nós temos necessidade e que nos levam a fazer alguma coisa em relação a elas. Por exemplo, estou com sede. O que eu faço? Eu buscar água, é um lugar. Estou com fome. Essas coisas assim, orgânicas, de base orgânica, que nos levam a fazer alguma coisa. O que Paulo está dizendo é, a minha relação com Deus, ou quando eu olho para Deus, o que Deus fez por mim, o que Cristo fez por mim, então eu me sinto compelido. As duas linguagens poderiam fazer sentido aqui. Uma é a minha relação com Deus, a outra é o que Deus fez por mim. Eu entendo que a melhor definição aqui é o que Deus fez por mim. Quando eu olho o que Deus fez por mim na pessoa de Cristo, eu me sinto compelido a fazer alguma coisa. Eu me sinto na necessidade de fazer alguma coisa. Quando eu olho o que Cristo fez por mim, a demonstração do amor dele, e aí entra aquela questão do ato grandioso de Deus, quando eu olho o ato grandioso de Deus na cruz do Calvário, eu me sinto compelido a fazer alguma coisa na direção do outro. Sabe, quando eu olho para o outro, eu vou colocar aqui algumas coisas. Digamos, eu estou aqui numa situação de conflito, uma situação ali, uma disputa de casal, uma situação lá interna de um casal. Tudo bem que aqui os casais aqui não tem problema, aqui todos os casais são perfeitos, ninguém tem problema nenhum, nunca tiveram desentendimento nenhum, e etc. Mas quando tem algum casal que tem às vezes algum problema, em algum lugar por aí, se você olha para o outro e está olhando na direção do outro, o outro se torna adversário para você. Você está ali na frente, o outro está ali, e aí vamos discutir ideia, vamos ver quem tem mais argumento. Geralmente as mulheres têm mais argumento. Os homens, geralmente, nesse caso, eu já aprendi ali com minha esposa que se eu tentar ir nessa direção, nunca vai dar certo, então não adianta argumentar muito, né? Aí tenta, né? Pior que a gente tenta, mas nunca dá certo. Mas por outro lado, como é que a gente poderia então tratar esse assunto? Vamos olhar para Cristo. O que ele fez por mim? Quanto eu mereço? É igual aquela história lá de Mateus capítulo 18, aquela parábola de Mateus 18, do credor incompassivo. Vocês lembram daquela história? Uma pessoa que devia muito para o rei perdoa, e depois alguém que deve um pouco menos, ele vai lá e não perdoa. Só para ilustrar o tamanho da dívida, só para vocês entenderem do que é que eu estou falando, lá diz a Bíblia que havia um
negócio é esse? Só para vocês entenderem o tamanho da diferença, do custo aí, total. 10 mil talentos, era mais, olha, uma província, como ali, aquelas províncias ali de Israel, aquela região toda ali, Israel, ela pagava para Roma anualmente 1.000 talentos. 1.000 talentos. Ou seja, aquele homem devia para o rei o valor de 10 anos de recolhimento de todo o imposto daquela região. Um só. Não sei qual é o tamanho do PIB da Bahia, mas pense no tamanho da arrecadação, melhor dizendo, da arrecadação de impostos só da Bahia. Multiplique isso por 10. Eu acho que vai dar um dinheirinho razoável, né? Agora, vamos pensar de um outro jeito. 1.000 talentos, aliás, um talento era, era mais ou menos, digamos assim, o tempo de trabalho de um homem por um talento, 10 mil anos. Só para vocês terem uma ideia assim, da quantidade de tempo. Assim, receber um talento. Para 10 mil dias, desculpa, 10 mil dias. Bom, quanto ele devia? 10 mil talentos. Então você tem 10 mil dias. 10 mil dias já dá um tempo razoável. Multiplique por 10 mil talentos, vai dar o quê? 100 milhões. 100 milhões de dias, mais ou menos 270 mil anos. Ou seja, para ele pagar a dívida dele, ele ia levar quanto tempo trabalhando? Não tinha como. Vocês entenderam? Agora, tinha um outro lá que devia para ele centenários. Centenários era mais ou menos o trabalhador 100 dias. Então, 3 meses ali, 10 dias, um negócio assim, mas tudo bem, dava um dinheirinho razoável, mas perto do que ele devia era muito. O que eu estou tentando pontuar é nesse sentido que a Bíblia diz aqui: o amor de Cristo nos constrange. Quando nós olhamos para o débito do outro, sempre o outro vai estar em débito comigo. Mas quando eu olho para Cristo, eu vou entender que a minha dívida com Ele era muito maior. Porque a minha dívida com Ele significou a vinda de Cristo. E por isso que diz a Bíblia: quem está em Cristo é uma nova criatura. Porque diante das situações da vida, eu passo a olhar a Cristo e entender: o meu débito com Cristo é muito maior. Então aquele outro ali que está à minha frente, o débito que ele tem comigo é infinitamente inferior, ainda que tenha me machucado, ainda que tenha me causado prejuízo. Porque o prejuízo que eu causei para Deus foi muito maior que o prejuízo que esse outro causou para mim. Cristo veio, viveu e morreu por nós, nas condições em que ele morreu. Olha o tamanho do prejuízo que eu causei na vida. Diante dessa circunstância, então Paulo diz assim: nós somos ministros da reconciliação. O que significa ser ministro da reconciliação? A palavra ministro, a gente acha que é alguma coisa assim, né? Até porque hoje em dia falam ministro, etc. Mas a palavra ministro é diácono, é servo, é escravo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Nós não temos opção. Quando nós olhamos para Cristo, não temos opção. Precisamos buscar o quê? A reconciliação. A reconciliação, para mim, não é digamos assim, não é uma sugestão, não é uma possibilidade. Eu sou escravo da reconciliação. Eu olho como ministro e acho que né, pastor é ministro, pastor é escravo, pastor é um servo. Aquele que opta por ministério, ele é o quê? Um servo. O Senhor nos chama então para sermos servos. E nesse sentido, diante das circunstâncias da vida, diante das situações da vida, nós precisamos aprender a ser servos da reconciliação. Dentro de casa, na igreja, na comunidade. Minhas palavras precisam levar à reconciliação. Minhas palavras não devem ser palavras que levem à ruptura. Tem aquele que gosta de entrar no meio de uma conversa e é possível pegar fogo. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu preciso ser o quê? Um escravo do quê? Da reconciliação. Um servo da reconciliação. A palavra escravo, a gente se assusta um pouco, né? Eu não gosto muito da ideia de escravidão aqui, porque incomoda. Mas nós somos servos da reconciliação. Não há opção para nós, porque nós precisamos buscar
restaurar a reconciliação perdida por conta do pecado. Como? Em Cristo. Em Cristo. Não há outro jeito, não. Portanto, aí vem as grandes questões. Quando eu estou diante de outro, isso me impede a buscar a reconciliação. Buscar a reconciliação com o outro. Eu já passei por várias situações em que eu tive oportunidade de trabalhar com pessoas que estavam ali rompidas por algum motivo. Estavam em ruptura por algum motivo. E eu tive oportunidade de pregar a essas pessoas e tratá-las com a questão do perdão. Sabem, queridos, eu vou dizer uma coisa: perdão não é uma opção a nós. Porque enquanto nós não perdoamos, nós vivemos presos àquilo que a pessoa fez para a gente. A pessoa pode estar nem lá mais, mas nós vivemos presos. Portanto, perdoar significa libertar-se. Nós não perdoamos por causa do outro, principalmente. Não, o outro vai viver enquanto não perdoá-lo. É só você lembrar alguém que te fez algo muito ruim aí na vida e ficar, agora fez o seguinte: vai tropeçar, vai cair, vai quebrar o nariz, vai tropeçar, vai cair, vai quebrar o nariz. Conseguiu? Nesse momento ele tropeçou, espero que não seja eu, né? Daqui a pouco cai aqui. Mas de repente eu fiz alguma coisa errada a alguém aqui, né? Alguém pode pensar isso, pode acontecer. Acontece? Agora você consegue, contigo acontece. O que vai acontecer contigo? Vai desenvolver uma úlcera no estômago. Vai desenvolver algum problema aí. Resultante do quê? Da mágoa. Quando eu perdoo, não perdoo por causa do outro. Perdoo por causa do outro. E nesse sentido, diz a Bíblia, é que nós nos tornamos novas criaturas. Nova criatura significa tirar qualquer coisa que impeça o quê? A reconciliação. Reconciliar não significa, agora que se eu falo aqui de reconciliação, não significa, por exemplo, você prestou dinheiro para a pessoa não devolveu. Reconciliar significa agora que eu continuar dando dinheiro para o outro. Mas significa, pelo menos, que você não está preso à mágoa que o outro lhe causou, preso à dor que o outro lhe causou, preso às circunstâncias que o outro lhe causou. Esse é o ponto. Sabe, nós precisamos reaprender. A nossa vida depende de uma interdependência. Dependência com Deus, interdependência com os outros. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um rapaz, duas pessoas estavam trabalhando ali, conversando com ele, porque estavam brigados, pediram para a gente conversar, dois líderes da igreja, e a um dado momento falou o seguinte: olha, é o seguinte, a minha solução é simples, pastor. Deus vai ter que colocar assim a minha casa longe da dele. Porque aí a gente não se encontra. E no lugar da mesa, né? Ali na mesa ali também, bem distante, que é para não ter problema. De preferência do mesmo lado, porque um está aqui, outro está ali, e não dá para ver. E eu falei, não, a solução de Deus é melhor. Não se preocupe não. Se os dois continuarem nesse espírito, ou um dos dois ou os dois não vai estar lá. Então não tem muito problema não. Aí ele falou, pastor, está pegando pesado. Eu falei, não, mas sabe, queridos, Deus quer reconciliar você com Ele. Deus quer reconciliar você com o seu próximo. Deus quer reconciliar o universo está em ruptura. A família celestial chorou quando 1/3 dos anjos foi embora. Vocês acham que aquilo ali foi todo mundo sorrindo, mandando tchau, cada um vai? Não, foi guerra, foi tristeza também, foi problema. A família celestial viveu a ruptura. E agora Deus quer restaurar, primeiro, a sua vida. E lá no final, em Apocalipse, fazer uma nova terra, um novo lugar, em que agora nós estaremos restaurados a relação com Deus, com o próximo e com essa terra. Sabe, queridos, talvez cada um de nós, do nosso jeito, da nossa forma, temos as nossas questões. Talvez alguns de nós possamos, sabe, o que Paulo diz aqui, só para vocês entenderem, o que Paulo está dizendo é o seguinte: qualquer coisa que impeça o relacionamento, que impeça a reconciliação, seja com Deus, seja com o próximo, precisa ser tirado das nossas vidas. E nisso está ser uma nova criatura.
Nisso está ser uma nova criatura, em Cristo. E notem, isso tem que ser em Cristo. Não é em você, porque você não vai ter poder para isso. Você não vai ter poder para mudar essas coisas. Porque quando você olha para o outro, você vai ver o outro que ele fez. Se você olha para si mesmo, você vai ver o que eu já consegui. Ou o que eu não consegui. Mas quando você olha para Cristo, Cristo lhe faz ter o desejo de restaurar a relação com Ele e restaurar a relação com aqueles que estão ao seu redor. Em que sentido restaurar a relação? Sabe, Efésios tem uma coisa curiosa. Qual é o lugar em Efésios que aparece a união? A igreja. A igreja é o lugar da união. Claro, essa igreja é perfeita? As pessoas que estão aqui dentro são perfeitas? Tem suas dificuldades? De vez em quando tem alguma situação. Eu não sei como é que são as comissões aqui, as reuniões administrativas, mas eu imagino que às vezes acontece uma dificuldade dentro das reuniões, assim, de posicionamentos diferentes, de pensamentos diferentes. E mesmo assim, Deus olha lá Paulo olha e diz assim: sabe o lugar onde Deus quer falar, mostrar para o universo, não é só para o mundo, não, mostrar para o universo. Sabe o lugar, o centro da reconciliação, sabe onde é? A igreja. A igreja. Vocês. Nós. Quando você olha aí para o lado, aí a pessoa que está ao seu lado, é a comunidade que Deus quer que os anjos olhem. Aquilo ali é um exemplo de unidade. E às vezes quando as pessoas chegam também a primeira vez aqui na igreja, e olham assim e falam: nossa, isso aqui cheira a santidade. Todo mundo deve ser santo, né? Tal, não sei o que, é um lugar perfeito. A gente olha e sabe que às vezes tem os nossos erros, tem as nossas dificuldades, os nossos problemas. Mas ainda assim, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, Deus escolheu vocês. Deus escolheu este lugar, Deus escolheu esta casa, Deus escolheu esta comunidade, para que todo o universo olhe e diga: ali está o meu poder sendo trabalhado, para que ele se torne novamente uma unidade. Tem momentos que isso é difícil. Mas quando olhamos para o outro, quando olhamos para as pessoas, quando olhamos para as coisas, realmente não vamos conseguir. Mas quando olhamos para Deus, aí sim, nós veremos o plano de Deus para a nossa vida, a unidade. Sabe, é muito mais significativo isso. Isso significa que nós precisamos romper um pouco daquela perspectiva individualista da vida, né? Cada um tem a sua vida e etc. E precisamos aprender a viver novamente no sentido do quê? De comunidade. De preocupar-se, de olhar para o outro, de atender o outro. De olharmos um pouco mais na direção do outro. Tornarmos próximos um do outro. Quando eu falo próximo, não é só anexar lá no Face, né? Colocar né, que agora no Face ou no qualquer, né, essas redes sociais aí. Não é dizer assim: não, tá lá, já tá meu amigo lá na rede social. Lá. Um monte de amigo na rede social. Não é bem esse o conceito. É realmente nos envolvermos nas mesmas pessoas. E se me acharem intrometido? Esse é o risco. E se me acharem muito entrão? É outro risco. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Qual é o objetivo de Deus? Nós nos tornemos novamente uns com os outros. Essa é a oração de Jesus. Que nós nos tornássemos novamente o quê? Uma unidade. Assim como eu e o Pai somos. Sabe, Deus chama esta igreja para ser uma unidade. Deus chama vocês para serem uma comunidade. Mas muito mais do que isso, Deus chama cada um de nós para vivermos como servos da reconciliação. Onde quer que formos, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nossas palavras precisam demonstrar isso. E essa é a decisão que vamos tomar cada dia. Olhe para mim, não vai fazer muita diferença. Olhe para si, não vai fazer muita diferença. Olhe para o outro, não vai fazer muita diferença. Olhe para Cristo, vai fazer toda a diferença. O Pai do céu lhe ajude. Em primeiro lugar, lhe ajudar a entender o seu tamanho. Quando você estiver se achando o máximo, como diz a Bíblia lá no livro de Salmo, quando contempla o sol e as duas estrelas, olha em tuas mãos, que é o homem
Ele te lembra. Quando você chatear o máximo, olhe para a criação de Deus e você vai descobrir o seu verdadeiro tamanho. Isso é pequenininho. Mas por outro lado também, quando diz assim, porém, pouco menor, em uma tradução diz que Deus, e em outras traduções diz que os anjos o fizeste. E de glória e de honra coroaste. A nossa maior glória, a nossa maior honra, é aquela de entendermos que Jesus olhou para nós com tanto valor, que enviou o seu Filho e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o nosso grande valor. Se olharmos do ponto de vista constitutivo, quanto valemos? Pouca coisa. Em termos de materiais, a nossa criação é a partir de elementos muito comuns no universo. Então nós não temos assim tanto valor do ponto de vista do material constitutivo, mas do ponto de vista da humanidade. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Você tem grande valor. Por fim, é nesse grande valor que Deus quer que você agora olhe para o outro, para aquele que está ao seu lado, para entender que sua vida está conectada à pessoa que está ao seu lado. Nós estamos aqui para fazer isso uma comunidade. E se você se sente assim meio isolado, meio sozinho, sem família, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que eles iam para a igreja e tinham uma família. Saiba que esta casa aqui tem que ser uma família para você. E você precisa ter abertura para isso. Você precisa dar abertura para isso. E dar abertura significa confiança. Só que a gente não confia, a gente não quer. Eu vou chegar aqui, vou sair abraçando, vou ficar conversando, dizer até dos meus problemas, minhas coisas. Não é nada. Melhor me resguardar, me proteger. Queridos, precisamos ter a segurança de que se nós estamos nesse lugar e fazemos porque Deus nos chamou para aqui ser uma amostra da unidade que Deus quer que o universo restaure depois dessa história de pecado que nós vivemos. Você tem abertura para isso. Não posso confiar nas pessoas. Sabe qual é a novidade que eu quero dizer para vocês? Você não precisa confiar nas pessoas mesmo, não. Porque a Bíblia já diz isso, que o enganoso é o coração do homem. Mas na sua segurança com Cristo, ainda que o outro erre com você, você tem segurança nele. Porque as pessoas podem falhar. Agora, de novo, eu pedi para você olhar para a pessoa que está ao seu lado. E agora, terminando. Sabia que essa pessoa ao seu lado ela pode falhar com você? Na verdade, eles botaram ali, ó. Que por isso que ele olhasse. Já falei muito com ela. Essa pessoa que está ao seu lado vai falhar. Mas eu não preciso ter medo disso. Porque minha segurança em Cristo me faz lhe amar. Mesmo na sua incapacidade de se manter fiel às falhas, ou melhor, fiel às falhas, né? Mas se manter fiel àquilo que eu espero que você faça. Sabe por quê? Porque um dia eu também fui infiel a Cristo. E ainda assim Ele veio morrer por mim. E essa é a minha segurança. Não é o que o outro vai fazer ou deixar de fazer por mim, mas é aquilo que Cristo já fez por mim. E é por isso que eu ainda sou capaz de abrir os braços, ter abertura para receber o outro. Que o Pai do céu lhe faça ter abertura para ser uma nova criatura. O céu quer que você seja. Deus abençoe. Senhor Deus, nos colocamos ante a tua presença. Que bom é saber, Senhor, que tu nos recebes nesse instante, de braços abertos. Quando olhamos, ó Pai, a palavra de Deus, nós entendemos, Senhor, que o primeiro passo foi teu. Em Cristo, Senhor, Deus estava em Cristo, diz a palavra de Deus, reconciliando consigo o mundo. Não fomos nós que fomos primeiro a ti, mas foi o Senhor que veio até nós em primeiro lugar. E é nessa certeza, Senhor, que somos compelidos agora na tua direção. Que nós nos movemos na tua direção nesta manhã, buscando, Senhor, unidade contigo. Buscando, Senhor, estar neste espaço, neste local, tentando, ó Pai, superar
essa fragmentação, essa fragilização das relações do nosso século, colocando nossas vidas em tuas mãos e permitindo, ó Pai, que tu faças em nós aquilo que nós mesmos não podemos fazer. E é sob este olhar, Senhor, que agora queremos enxergar o outro. Talvez, Senhor, neste lugar, nós mesmos tenhamos passado por dificuldades, tenhamos nos machucado em algum momento, ou mesmo talvez, Senhor, alguns de nós tenhamos achado que não somos mais, confiamos em nós mesmos, nas nossas próprias capacidades. Nesse instante, Senhor, que a visão de Ti transforme as nossas vidas para sermos uma nova criatura em Ti. E é nessa nova visão de nós mesmos, do valor que temos em Ti, da salvação que temos em Ti, que também possa, Senhor, transformar a nossa vida com as pessoas que estão ao nosso redor. Transformar a nossa relação com este mundo, transformar a nossa relação com as coisas e, especialmente, Senhor, transformar a nossa relação com as pessoas. Toma cada um desses em Tuas mãos, que sejam eles, Senhor, manifestação da Tua presença, o desejo Teu de reconciliar-se com este mundo. E como igreja, como comunidade, como local de reunião a cada semana, mas também, Senhor, aquele, não só o local, mas também o extrapolar disso das relações que temos uns com os outros, possamos ser, ó Pai, uma lembrança para este mundo do grande milagre que Tu queres fazer, transformar indivíduos em um povo, transformar pessoas em um grupo que deseja estar na Tua presença na Canaã Celestial. Guarda cada um destes, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vire-se ao lado